Vamos para mais uma aula da nossa série Bereshit de número 127. Antes de começar a aula tem uma novidade. Agora eu comecei a botar as aulas agora no Spotify. Então é só botar lá Ilan Nigri. Eu botei só a primeira, mas já baixei todas as aulas. Eu vou botar então os áudios, todas as aulas com o tempo. Por enquanto as novas aulas vão continuar só aqui no YouTube e eu vou botando desde o início até o final. Então quem quiser rever as aulas, escutar, acho que o Spotify é um pouco melhor para ficar escutando áudio, né? Do que o YouTube. Algumas pessoas pediram, então tem no Spotify, só procurar, acho que é Ilan Nigri, não sei exatamente. Vai achar lá. Nigri ou negri? Nigri, com I. É o mesmo logo e tudo mais. Então essa é a novidade. Vamos lá então para a nossa aula. A gente está falando de Yosef. A gente está falando daqui, antes de começar a aula do dólar, né, do dinheiro. E isso remete então a Yosef. O que remete? Que hoje em dia a gente está muito acostumado, fazendo uma recapitulação do que a gente falou no final da última aula, hoje a gente está muito acostumado de banco, né? Você bota o dinheiro, o banco guarda seu dinheiro, mas o dinheiro não está lá parado, né? O banco está utilizando seu dinheiro para ganhar dinheiro. E essa ideia que a gente já está bem acostumado, não sei, não posso comprovar se começou com Yosef ou não, mas talvez o primeiro registro que a gente tem na história é Yosef. Antes de existir dinheiro, como, né, antes era o que? Moeda pesada, mas antes disso, ele pensou em fazer isso, mas com comida, que é o que ele acabou de propor para o faraó, que é o seguinte: a gente vai ter 7 anos de fartura. O que quer dizer fartura? Todo mundo tem comida. E os produtores de alimento vai produzir muito. Só que o mercado tem um monte de produtor de alimento produzindo muito. Então o preço do trigo ou de todos os alimentos vai lá para baixo. Então você vai vender muito. Não tem tanta oferta assim, nem tanta demanda assim, que todo mundo tem, e por um preço muito barato. Então você tem muito, muito barato, e comida é alguma coisa que, com o tempo, você não consegue guardar para sempre. A não ser se você usar técnicas de conservação, né? Então todo mundo que era produtor tinha seu armazém, né? As pessoas que compravam para revender tinham seus armazéns e usavam algum tipo de conservação, que eu não entendo direito, de alimento, né? Agora, certamente no Egito tem os maiores especialistas em conservação, né? Os especialistas que sabem usar as melhores técnicas. E então Yosef, o que vai fazer? Contratar essas pessoas, os especialistas, que vai conservar melhor que você. E também você precisa ter uma estrutura boa. Então, quem tem uma estrutura boa, o governo tem uma estrutura melhor. Então, o Yosef vai propor o seguinte: em vez de você vender... daqui a 7 anos vai ter fome. Então, em vez de você vai ter que armazenar seu alimento para daqui a 7 anos. Então, sabe o que você faz? Você armazena comigo. Então, você pega a tua comida, teu grão, você me dá. Em cada cidade tem um armazém do governo, do faraó, que eu sou responsável, e você vai armazenar nesse banco de comida, não é banco de dinheiro, é banco de comida. Então nesse banco de comida vai estar a tua comida lá. E eu vou conservar melhor do que você pode fazer isso. E não só isso, eu tenho guardas, porque começa a época de fome. O que é a primeira coisa que as pessoas que não têm comida nem dinheiro, o que vai fazer? Vai assaltar, né? Vai roubar, saquear, tudo mais. Ou pode ter revoltas, né, sociais, políticas, em época de turbulência. Então pode acontecer no segundo tempo que queimaram os depósitos de comida e por aí vai. E eu tenho guardas, eu tenho vigílias. Então pode ficar tranquilo que eu sou uma pessoa que melhor consigo guardar a tua comida e melhor consigo conservar os seus grãos. Então vocês deixam comigo. E quando chegar a fome vocês necessitarem, vai estar lá para vocês. Vocês vão poder retirar do banco exatamente aquilo que vocês depositaram. Fica então como depósito. Então é isso que ele propõe para as pessoas. Então, se você quiser guardar 1 tonelada de grãos, depois na seca você vai ter 1 tonelada de grãos. Se você quiser 2 toneladas, você vai ter 2 toneladas. Se você não quiser guardar, você não vai ter nada. Se você quiser guardar por si próprio, né? Eu me garanto, então se garante aí. Faz por si. Vamos lá, quem da população consegue se garantir? Talvez as pessoas, os mais ricos, eles consigam se preparar melhor, as pessoas que queiram se preparar, porque sempre tem aqueles
negacionistas. Não, não vai ter seca não, isso tudo é especulação política. Então, tem gente que é rica e não se vacinou, né? Não guardou grão. Tem gente que foi esperta e guardou grão. Se o Yosef não fizesse isso, o que ia acontecer? As pessoas espertas e ricas com propriedades iam guardar muito grão. As pessoas miseráveis, sem propriedade, não iam ter o que guardar. E elas iam passar fome. E elas não iam depender das pessoas muito ricas. O que ia acontecer durante a fome? Aumentar a desigualdade social. E você ia ter exploradores explorados totalmente, né? As pessoas iam ser totalmente escravizadas em todos os níveis para os grandes exploradores, acabando a época de fome. As pessoas, os exploradores iam ser multimilionários e o resto, a maioria da população, ia ser miserável. Então, a forma política dele de concentra na mão do Estado é uma política que também você previne a desigualdade social. O que a gente vai ver melhor, que é um pouco mais um plano econômico do aspecto da esquerda, conhecido hoje em dia. De você não deixar o livre mercado, e sim o Estado, na época de crise, vai tomar conta. Isso a gente vai ver mais para frente. Então, essa é a primeira estratégia do Yosef, que ele vai sugerir para o faraó, que a gente viu semana passada. A segunda estratégia que Yosef vai sugerir para o faraó é o seguinte: tá bom, não é tudo que sobrar que vocês vão querer depositar, porque vocês querem comercializar e ganhar um dinheirinho também, mesmo que seja pouco. Então faz o seguinte: quem ofertar, quem estiver vendendo, eu estou comprando. O governo está comprando. Você quer vender 10 toneladas, o governo vai comprar as 10 toneladas. Você quer vender 100 toneladas, o governo vai... O que vocês venderem, o governo compra. Não vai sobrar um grão. Se quiserem vender, compra. Não sei se tinha já uma tabela, né, de quanto é, mas o preço era o quê? Muito baixo. Muito baixo. Porque todo mundo tem, é fartura. Então o Yosef comprou tudo que podia, torrou o dinheiro, a economia do Egito, comprando grão, armazenando grão. Chegou na época da fome. Você não armazenou, ou você armazenou pouco, ou você armazenou muito e acabou a tua comida, você pode comprar por dinheiro, por animal, por terra, e a gente vende. E aí o Egito, e ele vendeu o que ele comprou por muito pouco, vendeu por muito. E então o Estado enriqueceu muito. Foi um ótimo investimento. Talvez o maior investimento da história. Não só isso, como os outros países que tinham fome também. A fome não foi só localizada no Egito, como ele já viu no sonho, que a fome ia ser no mundo inteiro. Se não for no mundo inteiro, na região inteira, vamos dizer assim. O único que tinha comida para vender era o Egito. E os outros que estavam miseráveis. E não tiveram como armazenar comida. Por que não tiveram como armazenar comida? Porque eles não tiveram 7 anos de fartura, foram 7 anos normais para eles. Diferente do Egito, que teve fartura. Os outros países não tiveram essa sorte. Então, para esses, eles só podiam comprar do Egito. E o Egito podia vender o preço que fosse. E assim, então, o Egito fica muito rico, como vai falar o Midrash, que o dinheiro do mundo inteiro ficou nas mãos do Yosef. Ele pegou o dinheiro do mundo inteiro, estava agora nas mãos de Yosef. Ou do Estado, né, do faraó. Elon Musk, até Putin fica com... Vocês sabem que é o mais rico do mundo, a princípio é Putin, né? Não, o Musk é o que tem dinheiro declarado, o mais rico do mundo. O Putin estipulam que deve ter pelo menos $1 trilhão na conta pessoal dele, porque quando acabou a União Soviética, que era tudo estatal, virou tudo privado, em 2 anos. Quem que ficou os donos dos petróleos, quem ficou dono disso? Quem era do governo. Então todas as pessoas do governo, que são os multimilionários lá, que são quem é o OTAN e os europeus e os americanos, estão sancionando agora, são esses caras multimilionários, amigos de Putin, são as pessoas que ficaram bizarramente ricas, porque eram do governo na época que tudo foi privatizado. E sabe que não é só no Brasil que tem seus esquemas. Né? Falando nisso, dizem que na Ucrânia, a corrupção do Brasil comparada com a corrupção que existe na Ucrânia é fichinha. Ou seja, a Ucrânia eu acho que é o país mais corrupto da Europa.
E na Rússia também é muito mais corrupto que no Brasil, até porque a ditadura, embora seja uma falsa pseudo-democracia, é uma ditadura que o Putin é certinho. Só entender como é o jogo do mundial, né? Terminando esse adendo, atualidade, a gente pode continuar nosso estudo sagrado da Torá. Então, o faraó vai falar isso tudo pro faraó, desculpa, o Yosef vai falar tudo pro faraó como uma interpretação e uma sugestão. Agora a gente fez essa pergunta, porque ele sugeriu, ele só foi contratado para interpretar, não para sugerir. O que ele está fazendo, sugerindo pro faraó, quem é você? Então, o principal não, é que tudo que ele falou está dentro do sonho. Ou seja, não é que ele pensou num plano econômico que ele é muito inteligente, e sim porque ele entendeu no sonho o plano econômico lá dentro, que é o que as vacas magras vão comer as vacas gordas. Então, através do que é a vaca gorda, a magra vai se sustentar, embora não vão ficar gordas, elas vão continuar muito magras. Ou seja, mesmo que elas se sustentam no sentido de não morrer, continuar magro, não é que vai resolver a situação. É o mínimo do mínimo. Tanto que o faraó vai mudar, é o que a gente falou no passado, a versão vai falar tsunamot, que os grãos eram totalmente secos, sem zero umidade, nenhum tipo de umidade. E o Yosef vai entender que isso é mentira, que não é, senão o mundo estaria acabado e Deus não acaba o mundo, e sim tem uma esperança. Então é o grão, seriam grãos não 100% secos, mas magros, e acabar mais partidos, mas não 100% secos, tem alguma coisa lá. Tá? Então até aí foi a recapitulação da aula passada. Vamos continuar. Então ele conta e a gente está agora 37, vamos começar. Vai tava davar bem parou. E foram boas as palavras aos olhos do faraó. Vamos agora se concentrar antes. Ele fala que tudo está prestes para acontecer. Diferente dos outros feiticeiros, sábios e tal, feiticeiros, astrólogos, Hartumim, né? Que disseram para o faraó, vai acontecer isso, as filhas vão morrer, não dá data. Ele falou, isso vai começar agora. E logo depois da fartura vai começar logo, ou seja, ele dá data. Porque a pessoa que quer mentir, o charlatão, ele vai dizer, isso vai acontecer e não vai dizer quando. Então vai esperar até o final da vida e não vai acontecer, foi aqui. Ou então vai dizer, não, vai acontecer daqui 20 anos, daqui 30 anos. Agora, você fala, e vai acontecer, e começa hoje, e começa logo, está pronto para acontecer, é outra coisa, é outra história. Ele dá data, né, direito, e é agora. Então, essa pessoa não está de brincadeira, é mais convincente esse discurso. Agora, no versículo 33, vai falar, então, sobre esse versículo, tem duas formas de você interpretar, que os mefarshim, os explicadores, vão por essas duas explicações. Uma e agora, veja, faraó, pegue um homem inteligente, sábio, e coloque sobre a terra do Egito, ou seja, nomeie alguém responsável por todo esse projeto, que tem que ser uma pessoa sábia e entendida, que entenda de logística, de política, de conservação, de agricultura e tudo mais. Isso é uma explicação. E a segunda e agora, veja, faraó, você que é um homem entendido e sábio, se coloque sobre todo o Egito. Ou seja, faça você próprio isso tudo que eu falei e salve o Egito. E a princípio, essa segunda opinião é que faz mais sentido aqui pelo texto, pelo pshat, pelo literal. Ou seja, Yosef não está colocando assim, ache alguém inteligente. Ele está falando do faraó, você que é inteligente, faça isso. Que você tem essa capacidade, você consegue. Vai asparó, e a separou, vai falar, bote pequedim, bote secretários, né, fiscais, debaixo de você, e cada um vai dar 1/5, né, da colheita para botar lá para os depósitos e tudo mais. Só mais um detalhe que eu esqueci, que então cada cidade tinha seu depósito, que isso era tipo o banco de alimento de cada um em um. E na metrópole, na cidade real, tinha o depósito do real, que era a comida que Yosef comprou de todo mundo, que era muito mais comida do que das cidades. Então a das cidades era para cada habitante da cidade que depositou depois retirar,
E o real era para vender para todo mundo. E aí tinham pessoas muito mais especializadas, a guarda real, uma conservação muito mais... Ou seja, um negócio que você podia botar muito mais dinheiro, porque aquilo era muito mais importante. E aquilo estava na mão do Yosef. Né? E aí, se juntaram toda a comida dos dias bons. Foi a comida como depósito para a terra, para os Leshevas, nem a Araava, Shetiana, Beretz Mitzrayim, Velata Caritaretz, Vaitava da... não, isso tudo eu sei falando, Vaitava da Vaba e nem parou. E essas palavras foram boas aos olhos do faraó. Falou, uau, muito bom. O Benei Kolavadá, veio aos olhos de todos os seus servos. Querendo dizer que os servos também estavam ouvindo. Quem são os servos do faraó? Os ministros. Todo mundo no Egito é o servo do faraó, os ministros. Vai Omer para o Lavadá. E aí vai falar então o faraó para os seus escravos. A princípio o quê? Depois que ele falou, você vai lá, eu vou conversar com eles. Ou então não, na mesma hora, ó, fica aqui. E ele vai se dirigir aos outros, né? Animtzá Kazé. Ixi, Asherua Elohim Bo. A gente vai encontrar alguém como esse? Como esse é o quê? Alguém inteligente, sabe, no Egito inteiro? Como o Yosef? Alguém tão qualificado quanto o Yosef? Ou, para quem encontrar alguém sabe entendido, se a gente tem alguém que tem o Espírito Divino nele. Ou seja, esse cara está recebendo direto de Deus o que fazer. Não precisa de alguém inteligente, sabe, como ele sugeriu. Você falou, eu sei que ele sugeriu nomear alguém. E quando o Yosef sugeriu nomear alguém, a pessoa que é ministro do faraó já começa toda... Tenho chances. E aí ele falou, será que a gente vai encontrar, mesmo se a gente encontra alguém melhor que ele, existe alguém que tem o Espírito Divino? Então vamos ficar com Yosef, que é bem melhor. Melhor sugestão que a gente tem na mesa é o Yosef, é o próprio Yosef. E aí, por que ele foi se aconselhar com os ministros e não? Porque o faraó manda em tudo. Ele pode falar, Yosef é você. Então ele, porque sabia que o Yosef não ia ser bem visto, bem quisto pelos ministros, mesmo que eles entenderam que o plano é muito bom. Por quê? Por todas as questões políticas que a gente já conhece, né? A pessoa quer ser por honra, por aí vai, interesses políticos e por aí vai. E dois, porque ele era hebreu. E, pô, a gente odeia os hebreus. E que o hebreu vai ser agora uma pessoa importante que vai ser responsável pelo Egito todo. E três, ele era escravo. E a gente sabe que um escravo não podia ter um papel político no Egito. E quatro, que ele era um prisioneiro, culpado por seduzir e violentar a esposa de um dos ministros mais importantes. Então, Yosef era aquele palha da sociedade no Egito. Apesar menos indicado que não pode. No Egito era muito... O ministro não é só uma questão técnica. É uma questão também espiritual, né? Achavam que o faraó era o próprio Deus. E por aí vai. Então, não é tão simples assim. Então o faraó vai falar, todo mundo concorda, vai fazer uma diplomacia. Vamos botar o Yosef porque ele tem o Espírito Divino e a nossa salvação. Vai Omer parou ali Yosef. Então 39. Falou o faraó para o Yosef. Depois que Elohim, que Deus, te fez saber tudo isso, não tem ninguém tão sábio e inteligente como você. 39. Tá? Aqui vai entrar um midrash bem interessante, conhecido também, que eu vou pegar aqui na íntegra, que é que não foi tão simples assim o Yosef virar, o faraó aceitar o Yosef. Qual é a página? 322. Aqui. Aqui, Vayomer parou Yosef, o Midrash está Midrash Agadol, que então sobre esse versículo que a gente acabou de ler, depois que Deus, ele falou o faraó para Yosef, depois que Deus te fez saber. Falaram os sábios, já que o faraó ele quis dar o reinado, né, a posição para o Yosef, o cargo, Amdu Alav Kol Gdolei Malchut, foram contra o faraó todos os grandes da realeza. E falaram para ele, um escravo vai reinar sobre a gente? Falou o faraó, ele é livre, ele é filho de grandes. Ele não é escravo de verdade, porque que escravo saberia tudo isso, sabe ler, escrever, interpretações? Não é. Já sabe que pelo background dele, não é um escravo. Masu,
que eles fizeram? Amdu vektvu shevim petekim beshevim lashon. Então, o que eles fizeram? Os grandes, né? Eles escreveram 70 papéis em 70 línguas diferentes. Porque lá tinha uma regra no Egito, vai falar o Midrash, que só podia ser ministro alguém que soubesse as 70 línguas. São 70 povos, desde Noé. Então, a pessoa tinha que saber dominar as 70 línguas. Então, Yosef foi pegando e sabia ler todas as 70 papéis, sabia as 70 línguas. E não só isso. Ele sabia uma outra língua que eles não sabiam, que não faz parte da 70 língua, a 71ª língua, né? O que eles não sabiam, não conseguiam entender qual é o Lashon HaKodesh. É a língua sagrada. Vai falar o Midrash. Vechenu Omer. E isso está escrito em Tehillim, em Salmos. A gente fala isso uma vez por semana, na quinta-feira. Edut behosef samo betzeito aleret mitzrayim safat lo yadat eshma. A gente já viu esse versículo uma vez com uma interpretação, que é um testemunho que foi colocado em Yosef ao sair da terra do Egito. A língua eu não soube ouvir. A língua eu não soube ouvir, ou seja, eu não entendi uma língua, ou seja, porque o faraó não entendeu uma língua que ele soube, ele foi colocado sobre o Egito. E a outra interpretação que a gente deu, que o Sefat não é de língua, e sim é do canto, da margem do rio. Que o Yosef soube que era mentira, que ele falou, não, isso o faraó não ouviu. É a outra interpretação que a gente deu aula passada. Quem não entendeu direito, volta lá passada. Mas o ponto é que a língua o faraó não conseguiu ouvir, por isso Yosef foi colocado sobre a terra do Egito. Vechenu Omer, assim está escrito. Não, aí a gente leu. Miad, imediatamente, se envergonharam todos os sábios do faraó. Caraca, ele sabe todas as línguas. E Amar Lahem falou, aí o faraó falou, se ele fosse escravo, como ele sabe todas essas línguas? E aí então todos começaram a bajular e louvar o Yosef, e não somente os feiticeiros. Ele parou, até mesmo o faraó começou a bajular o Yosef. E aí, isso está escrito, e falou o faraó, depois que Deus te fez saber tudo isso, né, que é o versículo daqui. Então, depois que fez saber tudo isso, não tem ninguém tão sábio e entendido como você. O que é o tudo isso? As línguas, todas as línguas. Seria todas as línguas. E aí o hebraico, não é chamado de hebraico aqui, é chamado de Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Que a ideia é que cada língua reflete a cultura de um povo. E cada povo é uma particularidade da humanidade, do ser humano, que é chamado de Adão. Então existe o Adão, e dele vieram o Noé, e vieram 70 povos. E cada povo é uma particularidade da humanidade em si, vê o mundo de um determinado ângulo, um prisma diferente, certo? Existe alguma coisa que engloba todas essas particularidades, tá? Que no caso é o Lashon HaKodesh. O Lashon HaKodesh engloba, a língua sagrada engloba todas as particularidades que existem e forma uma unicidade, uma coisa única, que seria então a ideia de um Deus único. E aí Yosef entendia essa unicidade. Por que Yosef sabia isso? Porque ele era hebreu. E ele não só aprendeu com Yaakov, com o pai dele, toda a Torá, como Yaakov ensinou para ele alguma coisa que ele não tinha ensinado para os outros filhos. Que a gente viu no início da Parashá Vayeshev. Que é o quê? Tudo que ele aprendeu de Shem e Ever. Que ele estudou 14 anos na academia de Shem e Ever, né? Que eram os filhos de Noé, bisneto de Noé. Ele ensinou para Yosef o que é a Torá de Shem e Ever, que não é o que ele ensinou para os outros filhos, não é a Torá do povo de Israel, é a Torá do mundo inteiro, ou seja, é a Torá de Bnei Noah, dos filhos de Noé, Shem e Ever. Ou seja, é a ideia universal do mundo de como você conseguir se comunicar com cada particularidade que existe no mundo, com cada povo, com cada língua, com cada cultura, com cada valor, com cada ideologia, e conseguir concentrar tudo para a santidade. E aí reunir tudo isso e fazer o que Deus quer, uma unicidade, e juntar o mundo inteiro. Que é o que Deus falou para Abraão, vem para cá e aqui você vai juntar o mundo inteiro e vai ser um povo grande. Que seria o intuito do povo de Israel na terra de Israel.
de ser Mamlechet Kohanim, né? Um reinado de sacerdote, que o sacerdote vem oferecer para Deus o sacrifício em nome do outro, em nome dos outros povos, né? E assim todo o povo consegue ter conexão com Deus. Então, o versículo. Como Yosef sabia as 70 línguas, um outro Midrash vai dizer que veio o anjo Gabriel e ensinou naquela noite para Yosef todas as 70 línguas. É um outro Midrash. Tá? Então, vamos continuar. Visto esse Midrash, interessante. Daqui a pouco a gente vai ver mais um Midrash essa aula, se não conseguimos. Então, o faraó vai começar. Então, tem alguém como você e tal? Então, cai no colo de Yosef ser o vice-rei do Egito. O que ele vai falar agora? Atatie al beiti. Você será nomeado sobre a minha casa. Ve'alpicha ishak kol ami. E sobre a sua boca, ishak. O que é ishak? Tem algumas explicações. E sobre a minha boca será sustentado, alimentado todo o meu povo. Todas as necessidades do meu povo serão feitas através de você, né? Através da sua boca. Outra explicação que Shaka e Ebenezer vai falar que é comandante do exército, ou seja, você vai comandar o meu povo. Das explicações, a princípio é alimentar. Então você será colocado sobre a minha casa, o meu palácio, né, o meu reino, e sobre a sua boca será alimentado todo o meu povo. Somente o trono será maior que você. Ou seja, somente a realeza eu serei maior que você. Ou seja, você manda em tudo, só que eu sou o rei. Ou seja, a única coisa que eu sou maior que você é que eu tenho a figura de rei, o trono. A realeza sou eu. Mas de resto, você é igual a mim. Você faz tudo. Você manda. Aqui. Tá. Vaiomer para Yosef. Interessante que essa é a primeira coisa que o faraó fala para Yosef. Aí depois o faraó vai falar uma segunda coisa. E falou o faraó para Yosef. Veja, eu coloquei você sobre toda a terra do Egito. O que tem diferença daqui para o versículo anterior? O versículo anterior ele botou sobre, eu vou botar você sobre a casa e sobre a sua boca será alimentado todo o Egito. Agora eu te coloquei sobre toda a terra do Egito. Próximo versículo. Vai Paró e Tabatô. Tirou o faraó o seu anel. O que é o anel? É o que decreta, né? Eu te lembro de Amán, que o Ahasverosh, em Purim, deu o anel para fazer o decreto. Então deu o anel de decretos. Então ele tirou Mealiadó da sua mão. Vai ter notado aliado Yosef, botou na mão de Yosef, vai e vestiu Yosef roupas de linho, vai e colocou uma corrente de ouro sobre o seu pescoço. Tudo sinal de realeza. Próximo versículo. Vai e montou Yosef sobre a carruagem, a segunda carruagem real. O que é a segunda carruagem real? Duas explicações. Uma, que fala tem duas carruagens, ou essa e essa é a segunda, se der um problema eu uso essa. E Yosef ficou com o segundo cavalo do faraó, e óbvio que ninguém pode sentar no cavalo do faraó. E a segunda seria a carruagem que anda do lado do faraó. Tipo, os dois andam juntos, como se fosse. Tipo, sempre o segundo andava do lado, né? Tipo, do faraó, que era um mérito, o cara que tá do lado do faraó no outro cavalo, então seria, ou atrás. Mas aqui, a princípio, o Mishneh, a ideia do lado. Shalom vai cru lefanav avrir. E chamou Yosef de Avrer, a gente já vai ver o que é Avrer mais pra frente. Venaton, Otó, Ale, Koled, Mutai. Colocou ele sobre toda a terra do Egito. Próximo versículo, vai Amer para Yosef, falou para Yosef, Ani parou, eu sou o faraó. O Biladecha, Lo yarimish et yadó. Ou seja, eu sou o faraó, ou seja, eu tenho o cargo real. Eu estou acima de você porque eu sou o faraó. Porém, além de mim, Lo yarimish et yadó. Ninguém pode levantar a sua mão para você. E nem a perna em toda a terra do Egito. O que é levantar a mão e levantar a perna? Aqui vai falar o Rashi, eu sou faraó, ou seja, eu posso promulgar decretos, né? Porém, além de mim, ninguém pode promulgar um decreto sem a sua permissão, né? Outra coisa,
ninguém pode portar armas ou montar cavalos, ou seja, levantar as mãos seria se alguém pode estar armado, e nem só a perna é montado num cavalo, sem que você permita. O que é portar armas e montar cavalo? É fazer guerra. Ninguém pode fazer uma estratégia militar, guerra, não sei o que lá, sem que você fale, pode. Então, ou seja, você manda em tudo. Na comida, na economia e militarmente também falando. E também no juizar, né? Nos decretos reais, nas leis. Ou seja, você manda em tudo. Mas eu sou o rei. O Rashbam vai falar que não se levante, ninguém pode ser um ministro sem você permitir. Então também, legislativo, executivo, judiciário, militar, Yosef é centralizador de todos os cargos e ele manda em tudo, porém, o faraó é o faraó. Tá? Vai criar Paró, 45, chamou o faraó o nome de Yosef Tzfat Paneah, então ele mudou o nome de Yosef para Tzfat Paneah. Tzfat Paneah é um nome que não tem parecido na Torá, é um nome, em princípio, egípcio, que vai significar aquele que tem... deixa eu ver direito. Aquele que explica o que está oculto, o que revela o que está oculto, ou seja, que interpretou o sonho de Tzfat Paneah, ou seja, as coisas ocultas ali. A gente reza no Shabbat, né? Amefaner nelamim. Amefaner nelamim. Ou seja, que a gente fala que Deus é aquele que revela Amefaner nelamim, o que está oculto. O que está oculto para ele é revelado. Né? A gente louva a Deus assim dessa forma. Então, Tzfat Paneah vai ter Mloet Asnat Bat Potifera. E deu para ele como esposa Osnat, filha de Potifera, Cohen Hon, o sacerdote de On, Leisha, como esposa. Vai Yetzei Yosef Alet Musai. Saiu Yosef pela terra do Egito. Quer dizer que então esses versículos, Yosef foi galgando vários poderes e concentrando cada vez mais poder, certo? Vamos agora entender melhor. Não está tudo em sequência. Tá tipo, e falou o faraó uma coisa, e falou o faraó outra coisa. Então tem 3 vezes que o faraó fala alguma coisa. Aqui vai falar o Malbi, que são 3 momentos diferentes. Quer dizer o seguinte, o faraó falou o seguinte, se eu der tudo que para eu sei fazer esse plano, ele precisa concentrar todos ter toda a autoridade e concentrar tudo nas mãos de Yosef para poder fazer o que ele propôs. E eu não vou fazer isso porque ele tem mais habilidade que eu. Prefiro ficar aqui no meu harém. Porém, se eu der tudo isso para o Yosef, de um dia para o outro, vão matar ele. Não vão aceitar, vão ter problemas políticos. Então, quer dizer que são momentos que, aos poucos... Primeiro, então é isso que eu ia falar. Primeiro, você vai ser responsável pela minha casa. Então, igual você era do Potifera, agora é a casa real. Você controla tudo da minha casa, as comidas que vêm, as pessoas que trabalham lá, você controla. Aí depois, olha, eu te botei sobre toda a terra do Egito. Aí depois te fala, olha, agora você tem um anel, você também tem um judiciário, legislativo, você pode ir lá legislar e decretar coisas, e julgar. Depois ele botou roupas reais, agora você é um ministro também, né? Depois você pode montar no meu cavalo. Aí monta no cavalo, que é o segundo cavalo. Agora você vai ser chamado de Avrer. O que é Avrer? Melhor, mas é aqueles que todos devem se curvar para você. Ou seja, todo mundo que te vê, o que precisa fazer? Se curvar. Isso lembra quem? O Aman, certo? O Aman não é que todo mundo que vê Aman precisava se curvar para o Aman e ele ficou chateado que o Mordecai não se curvou para ele? Mesma coisa, agora todo mundo que te vê, mesmo que é ministro, precisa se curvar para você. E agora eu te coloquei acima de todos os ministros da terra do Egito. Depois, eu sou o faraó e fora você, ninguém pode levantar a mão e o pé. Ou seja, você manda militar, você manda nos cargos, você manda em tudo. Depois disso, você tem um outro nome, que é um nome, ou seja, alguém destacado, que tem um nome que tem que te chamar. E agora você vai casar com alguém, com a filha do sacerdote. Ou seja, com a mulher mais destacada. Vamos dizer que você é escravo, não sei o que lá, não. Agora você é casado com a filha do maior sacerdote de On. Seja lá o que for. E só depois disso, Yosef saiu pela terra do Egito. Ou seja, tudo isso foi uma estratégia de, politicamente, botar Yosef lá
sem que estrague, nem que deponham o faraó, tenham conspirações e por aí vai, tá? Que vai falar aqui, depois. E saiu Yosef pela terra do Egito. O que é que saiu Yosef pela terra do Egito? O Arahai vai dizer que Yosef saiu para conhecer os campos, os locais, armazenamentos, para preparar toda a estratégia, né, planejar. O Rav Abravanel falou, não, para divulgar. Ou seja, saiu como se fosse alguém anunciando, esse é o Tzfat Paneh, esse é o Yosef, ele é o... Porque, tipo assim, antigamente não tinha rede social, nem televisão, nem rádio, nem nada disso. Então, como todo mundo vai saber que existe alguém que manda em tudo e é o Yosef? Então ele saiu para a terra do Egito para, olha, agora é o vice do rei, é esse. Ele saiu por toda a terra do Egito para conhecerem ele, certo? E ele saiu ao lado do faraó. O próprio faraó falava, respeitem esse. Por quê? Porque tinha medo que quando saísse do faraó, algum ministro ia lá ia se vingar e ia acabar com o Yosef. Então ele fez, junto com Yosef, toda a volta pelo Egito, para todo conhecer ao lado do faraó, para depois ele ser famoso e ninguém mais poder nada contra ele, entendeu? Veio Yosef ben Shloshim Shana, mudou lefnei Paró, Belech Mitzrayim, ve'etzei Yosef mefei Banó, ve'avó bechol aretz Mitzrayim. Yosef tinha tentado, a gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Tá, então é assim, então é todo o plano de Yosef chegar lá no patamar que ele precisa para mandar no Egito tudo. Vamos agora se atentar em alguns detalhes do que a gente passou, que são muito importantes. A gente falou muita coisa. Um primeiro detalhe que eu deixei para passar, vamos lá. Botei sobre a cadena, botei o anel, isso a gente falou bem. Agora, colocou sobre ele as roupas de linho. O que são as roupas de linho? São roupas reais, né? O Rashi, ele vai falando que o Nilo era um símbolo de grandeza. Quem usasse roupa de linho é um sacerdote, uma pessoa rica. Tanto que a gente for ver nos desenhos que tem, você vê que era uma roupa meio de linho que as pessoas... E quem era desenhado eram as pessoas importantes, né? Então, linho. Agora, tem duas opiniões. O Rashi vai dizer que é uma roupa importante. Sobre a roupa importante, a primeira opinião que é uma roupa de linho, e a segunda não, que é uma roupa listrada colorida. Uma roupa toda colorida listrada, ou seja, com muitas cores, quer dizer que é uma pessoa real, com uma roupa importante. Aonde a gente já viu na história de Yosef uma roupa listrada e colorida? Quando o pai tentou botar ele sobre os irmãos, ele deu um cotonete de listras. E agora no Egito, ele recebe do faraó a roupa colorida e listrada, que quer dizer grandeza. Literalmente. E os irmãos falaram, você está sonhando, então esse corpo vai para você quer se colocar sobre a gente? Aí no final, não, é sobre o mundo inteiro. Eles tiraram a roupa dele, vingança, atacaram no poço, agora Yosef está com a roupa de linho, tá bom? Agora, embora o Rashi discorde de uma opinião aqui, o Ibn Ezra vai falar que é a roupa de linho e que não é colorida, é toda branca. Uma roupa branca que vai lembrar muito a roupa do sumo sacerdote em Yom Kippur, que bota uma roupa toda de branco para estar num lugar sagrado, ou seja, uma roupa branca. Agora, por que linho? Porque o linho era importante no Egito, porque o linho ele crescia nas margens do Nilo, tanto que quando a gente é apresentado ao rio Nilo pela primeira vez na Torá, que é na criação do mundo, que são os 4 rios que saíam do Gan Eden, e tem o Nahar Pishon, o rio Pishon. E lá o Rashi vai falar que esse é o Nilo, porque crescia Pishon, que é o linho. O Nilo se chama Pishon, porque lá crescia linho. Então linho era o que crescia no Egito, e a roupa de linho, então, era uma coisa das pessoas especiais e tal. Então era uma roupa, vamos dizer, da cultura egípcia. E os hebreus usavam roupa de que material? De linho? Não, porque era do Egito. Qual era o material das roupas do hebreu? Provavelmente, especulando aqui. De lã, porque eles eram pastores de ovelha. Pastores usam roupa de lã, certo?
Os egípcios, as pessoas importantes usavam de linho e os hebreus provavelmente de lã. E tem uma proibição de não misturar lã e linho. Talvez isso quer dizer alguma coisa. Okay, né? Não pode misturar lã e linho, talvez fica meio claro aqui o que a Torá quer dizer. E quem mistura lã e linho? Que? Okay. Os sacerdotes, incluindo o Kohen Gadol, que misturam lã e linho. Que na roupa dos sacerdotes tinha lã e linho. Ou seja, o não sacerdote não pode usar lã e linho. Agora a roupa sacerdotal e do sumo sacerdote tem lã e linho. Né? E não só isso, o tzitzit. O tzitzit, hoje em dia não, mas a princípio é de lã e poderia ter de linho as franjas, os fios. Né? Pode ser de linho. Ao contrário, as franjas de lã, eu não sei, não entendo muito de materiais, mas no tzitzit tem lã e linho também, e no tzitzit pode também. Então a gente vê que quando é conectada à santidade, né, tem suas permissões, e quando é o Beit HaMikdash, no templo, os sacerdotes, aí é lã e linho. Né? E você estava usando aqui linho. Talvez a ideia de linho ser uma roupa dos sacerdotes, tanto que os sacerdotes judeus usavam lã e linho, é porque eles antes estavam escravizados no Egito, quando recebem a Torá, e no Egito eles entendem que o linho é uma coisa nobre, que os sacerdotes usavam linho. Então o Deus, quando foi fazer uma roupa para mostrar que é uma roupa importante, ele falou, tem que ter linho. Então talvez tenha a ver com isso. E o sumo sacerdote talvez usar uma roupa de linho branca e tal. Também no dia sagrado também tem a ver com isso. Fechando esse parênteses, então a gente viu da lã e linho, que é mais interessante. Ele é posto no cavalo real, e é interessante que depois o rei de Am Israel, do povo de Israel, vão ter 3 obrigações. Uma delas é não ter muitos cavalos. Por que muitos cavalos? Porque você vai acabar tendo negócios com o Egito, que tem muito cavalo, e aí no final vai acabar voltando para o Egito, e não quero que você volte para o Egito. E aqui a gente vê que Yosef está sobre o cavalo, está com a roupa sacerdotal importante do ministro lá do Egito, certo? Com um colar egípcio, certo? Com um cargo em prol dos egípcios, com a roupa egípcia, colar no pescoço egípcio, certo? Na vice-carruagem do rei. Ele é chamado de Avrer. O que é Avrer? A gente explicou, mas vamos só tentar aprofundar um pouco aqui, 43. Porque é interessante saber Avrer bem, porque hoje em dia quem estuda na Yeshiva é chamado de Avrer, né? Avrer, os Avrechim e tal. É daqui, desse versículo. Avrer, Urashi vai falar o seguinte. É o conselheiro do rei. Então, Avrer seria o conselheiro do rei, porque Av seria pai, né? Junção de 2 palavras. Av seria pai, no caso, alguém sábio, alguém grande em sabedoria. Irer seria alguém, Irer é jovem. Então, alguém que é jovem muito sábio. Yosef é chamado de Avrer, porque ele era o sábio e tinha 30 anos. Então, ele é o Avrer, é o jovem sábio. Prodígio, e o Rabi, essa é uma opinião, o Rabi Yosef vai falar que Avrer vem de ajoelhar, de joelho, significa joelho, já chamado de joelhos, porque todos deveriam se ajoelhar para Yosef. Todos estavam, todos só entrar, o Rebbe foi um pouco diferente, todos só podiam entrar e sair com a permissão de Yosef. Posso entrar? Pode. Posso sair? Pode. Pode entrar? Não. Então ele é o conselheiro do rei, como se fosse, todos deviam. Outra opinião, que aí o Ibn Ezra, que todos na frente do Yosef deviam se ajoelhar para ele. Tá? E o Rashbam vai dizer que Avrer é o pai do rei, ou seja, quer dizer que é o ministro que trabalha para o rei, é o ministro do rei. Tudo que é do rei, trata com esse daqui, com o Yosef, ao Avrer. Então essa é alguma das explicações. Vamos continuar. Vai Omer Paró, e aí continua. A gente viu que ele tem a roupa egípcia, carro egípcio, cavalo e tudo mais. E fala o faraó, eu sou faraó, sem você ninguém pode se levantar, tudo bem? E 44, e agora ele ganha o nome egípcio, Safat Paneah. E agora ele tem um nome egípcio. E depois é dado para ele uma mulher egípcia, filha do sacerdote de On. E Yosef sai pela terra. Ou seja,
Yosef está com nome egípcio, roupa egípcia, esposa egípcia, cargo egípcio, trabalhando para os egípcios, cavalo. Você olha, é um egípcio. Quem mais se parecia com um egípcio? Você olhava e falava, é um egípcio. Na Torá, Moisés. Que quando ele vai para Midian fugido do faraó, que vai falar? Ele vai salvar as filhas do sacerdote de Midian, do Itró, e elas vão falar para o Itró vai falar, porque vocês vieram tão cedo hoje, falar, os pastores vieram contra a gente, né? Veis Mitzri Atzilei, um homem egípcio salvou a gente. Porque egípcio, olharam, um egípcio, como ele fala, o sotaque, a roupa, tudo mais. E agora quem está virando um egípcio, externamente, pelo menos, é o Yosef. E aí os nossos sábios vão falar que pelo mérito de 3, 4 coisas, os judeus saíram do Egito. Porque não mudaram seus nomes, não mudaram a língua, não mudaram as roupas. E casaram entre eles. Yosef mudou o nome, mudou a língua, mudou a roupa, casou com uma egípcia. Se você se isso não é assimilação total, não sei o que é chamado, certo? Tanto que os irmãos não reconhecem ele quando daqui a pouco a gente vai ver. Não fala que é da barba, mas tá bom. Mas o Yosef é Yosef Atzadik. É o justo Yosef. Então aqui a gente vai falar o seguinte, tá bom, ele chamava, todo mundo conhecia ele como Tzafat Paneh, tanto que os irmãos não... é o Yosef, iam se dedurar, então não é. Mas o nome dele é Yosef, eles mantêm esse nome com ele, certo? Ele usa a roupa egípcia, mas ele se chama sempre de hebreu. Eu sou hebreu e tal. Ele vai falar para todo mundo em egípcio, mas ele sabe o Lashon HaKodesh, ele é o único que sabe hebraico, a língua dos hebreus. E ele é casado com uma mulher egípcia. E os sábios vão dizer que essa mulher egípcia é hebraia. Que a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho nessa história. Então a gente vai ver que por fora, Yosef é o egípcio total. Por dentro, ele é o hebreu. Então quer dizer que aquele judeu que por fora é egípcio, por dentro é hebreu. Isso lembra o que na nossa história, a gente que já está avançado depois do Yosef, mais 4.000 anos de história, a gente sabe muito bem quando aconteceu isso na história do judaísmo, até relativamente recentemente. Vocês sabem o que eu estou falando? Vou dar o nome, Moshe Mendelssohn. Já ouviram falar em Moshe Mendelssohn? 1800 e pouquinho. É o chamado pai do reformismo. Quando Napoleão deu a emancipação judaica para os judeus, a gente já tem uma aula que falou no final da aula sobre a emancipação judaica e tudo mais, os judeus começaram a poder trabalhar e tal, e participar da vida que antes eles ficavam nos guetos e fechados. Sobre isso, eles perceberam que não é o suficiente, porque continuou o antissemitismo. Na verdade, o antissemitismo piorou. Porque agora o judeu ficava lá afastado e odiava ele. Agora ele concorre, eu trabalho comigo, ele trabalha comigo, ele vive aqui, pode morar do meu lado. E começou a aumentar o antissemitismo, a escalada no antissemitismo nos judeus, né? E aí, sobre isso, os judeus começaram a falar, o que a gente faz? Qual é a nossa resposta a isso que está acontecendo pela primeira vez na história judaica, pelo menos na Europa, no mundo ocidental, em 2000 anos? Que agora a gente tem direitos e pode fazer o que quiser, porém, os outros não aceitam a gente. Então, sobre isso, vão ter algumas respostas a isso que diversos setores dos judeus vão dar. Uma delas é... Não, então, para se proteger do antissemitismo, e também o que aconteceu, várias pessoas começaram a se assimilar. Começaram a deixar o judaísmo e, sabe, os negócios. Então, não vou ser judeu. Já que tem antissemitismo, não vou ser judeu. É a única forma de eu poder viver uma vida normal, sem perseguição e tudo mais. Então, uma resposta a isso vai ser a assimilação. São pessoas que vão até se converter para o cristianismo e vão renegar ser judeus e sair da comunidade judaica para tentar uma vida sem sofrer problemas. Isso vai ajudar? Não vai ajudar. A gente vai ver isso 150 anos depois, que o Hitler vai matar também os religiosos. Não os religiosos. As pessoas que o avô era judeu. Já 2 gerações já se assimilaram, nem judeus são. Também vão juntos pro forno. Não adiantou. Tanto que aí vão começar depois de um tempo a pensar, então tem que ter outra resposta, que é ir para Israel. Que vai falar Teodoro Herzl.
Depois de ver o caso de Dreyfus, que era o cara assimilado do exército, era o único pessoa com patente no exército francês e tudo mais, tudo mais. Não vou entrar nisso. Agora, segunda alternativa vai ser o que os judeus vão falar o seguinte, vai ser o que vai falar, por exemplo, Hatam Sofer, que vai surgir os Haredim, que vão falar, Hadash assume na Torá. O novo é proibido pela Torá. Quer dizer, o novo é proibido pela Torá? Tudo que é novidade é proibido pela Torá. A gente vai se fechar como nunca dentro das nossas muralhas e a gente não vai ter contato com qualquer novidade e qualquer coisa no mundo não judaico. E a gente vai viver entre a gente, é que a gente se protege e não vai ter antissemitismo e não vai ter, o principal, não vai ter assimilação. O que hoje vai resultar todos os Haredim que a gente conhece, basicamente. Essa é a ideia aqui. De o que é novo, proibido pela Torá. Vai ter uma terceira solução, que vai ser do Rav Hirsch, que o Rav Hirsch ele vai falar o seguinte, Torá im derech eretz. Tem como ser judeu, seguindo a Torá, e ao mesmo tempo estudar, ir para as faculdades e viver dentro dos... A gente vai sofrer antissemitismo, mas tem como ser forte nos dois. Você pode estudar as matérias laicas, fazer uma faculdade, ter uma profissão, e mesmo assim, ser uma pessoa que cumpre toda a Torá. E aí vão começar a surgir, isso na verdade vem do reformismo, então esquece isso. Hoje em dia tem muitas escolas judaicas que seguem essa linha. Você pode estudar laico e Torá ao mesmo tempo, Torá im derech eretz. Certo? Isso deu certo? Não sei quanto deu certo também. E ele foi o que mais travou a luta contra o reformismo, né? O Rav Hirsch. Ou seja, a gente não precisa se fechar, a gente consegue ser judeu forte mesmo nesse mundo hostil e tudo mais. E contribuir para a sociedade, que é o que o Rav Moshe vai falar, o que o Rav Hirsch vai falar é o seguinte. Vai falar o seguinte, chegou um momento que a gente pode ser pessoas importantes na Europa. Não só como começaram a ter vários judeus bem-sucedidos na Europa, tanto que antes do nazismo tinham vários ministros da Europa que eram judeus. E ele falou o seguinte, uau, pela primeira vez está podendo contribuir não só para os judeus, mas como para o mundo maior, para as sociedades, para as nações que a gente vive. Então, o francês está contribuindo para a França, e onde ele vivia, a Alemanha, que era o principal, está contribuindo para a Alemanha. E, finalmente, a gente vai poder contribuir valores judaicos para os não-judeus, até que vai ter um dia, que está começando esse processo hoje, que os não-judeus vão chegar para os judeus e falar muito obrigado por tudo que vocês ajudaram a gente e conseguiram transformar a Alemanha no que jamais fora. E é isso que ele escreveu, então. E a gente viu que os judeus, os alemães, principalmente os alemães, e também todos os povos da Europa, agradeceram muito os judeus 100 anos depois disso, né? Dizimando todos os judeus. Ou seja, também foi fracassada essa ideia de que você ser um bom executivo e judeu no exílio, você está ajudando muito a comunidade, até que a comunidade maior vai super você vai super agradar a comunidade maior e eles vão super te louvar e te reconhecer, com certeza. A gente viu o que deu. E tem gente que repete hoje em dia as mesmas coisas nas comunidades, no exílio, nos Estados Unidos. A gente vai, como se fosse uma coisa nova que vai dar super certo. Vamos lá. E tem a quarta coisa, que é o ponto que a gente vai chegar, que é o reformismo. Que ainda não era reformismo, mas o Moshe Hess, que era um rabino, ele falou o seguinte, você pode ser judeu em casa e um cidadão do mundo fora de casa. Um não-judeu fora de casa. Em casa você cumpre Shabbat, kasher, veste suas roupas. Fora de casa você veste seu terno, a roupa deles, vai trabalhar, não precisa cumprir as mitzvot. Dentro de dado você mantém o núcleo familiar judaico. Fora de casa você finge que é um deles e segue tua vida. A geração seguinte começa o reformismo, que essas pessoas que fora de casa não cumpriam o judaísmo, passaram... Imagina a criança cresceu vendo o pai em casa cumprindo o judaísmo, mas fora comendo porco, sei lá, com os amigos do trabalho. Essa criança nasceu entendendo que não tem que cumprir dentro de casa. Então, no final, a rua veio para dentro de casa e, no final, as gerações seguintes muitos converteram e muitos saíram do judaísmo e começou a ter o reformismo. Já não precisa seguir meio a Torá. O importante é a gente ser bem aceito pelos outros e fazer o que parece lógico e confortável para a gente e manter alguns valores aqui e ali que são importantes para contribuir para a sociedade. Então, essas são todas as soluções. A gente viu 5 soluções, né, que a emancipação judaica gerou. Se afastar de tudo, que é o Haredi, o Torá im derech eretz, que seria os judeus modernos, né, moderno ortodoxo, que a gente vai falar. O terceiro
que seria o reformismo, de ser judeu em casa e fora de casa. O quarto, assimilar, que as pessoas vão reinar e sair do judaísmo de vez. E a quinta é vir para Israel. Não tem solução. Vamos para Israel e lá a gente faz um país judaico e lá a gente vive. Então são as 5 soluções que saem disso. E Yosef aqui, totalmente judeu em casa e fora de casa, o não judeu. Ou seja, é o início de um reformismo aqui, a princípio, certo? Então, vamos terminar então falando da esposa do Yosef, que os sábios vão dizer que essa esposa é ninguém menos, como se fala isso? Ninguém menos que filha de Diná com Shem. Então lembra que Shem violentou Diná e tal, abusou dela e os filhos mataram toda a cidade? Ela engravidou. E teve uma filha, chamada Osnat. Tanto que Osnat, dentro da palavra, tem meio violência aqui, né? Jones. Osnat está violentada, né? Osnat. E aí é a primeira judia, israelita, que nasceu com um pai não judeu. Ainda mais de uma violência e tal. E a gente sabe como é difícil essas identidades, ainda mais a mãe que tem um filho de alguém que foi abusada, é meio difícil. Que seja, nasceu lá os filhos, e os filhos do Yaakov não queriam reconhecer ele, não é israelita. Não, isso é um meio de difamação para nossa família e tal, não foi muito bem vista. E eles queriam se livrar dela, da mesma forma que queriam se livrar depois de Yosef. Então, a história dos dois é igual. E lembra que só uma coisa, Diná era para nascer homem. Aí rezou, a Leá rezou e virou mulher, depois nasceu Yosef. O Yosef era para ser Diná. E aí Diná é pelo nome, Din, que Deus, eu fiz um Din com a minha irmã para ela ter 2 filhos. Senão não ia sobrar 2 filhos para ele. E aí nasce depois Yosef para a irmã. Yosef era para ser Diná. Que seja, Yosef casa com a filha de Diná. E aí o que acontece, então? O Yaakov, ele bota um amuleto em Diná, escrevendo o nome de Deus, e por aí, umas coisinhas hebraicas, e bota ela, e vem o Malar Gabriel, o anjo Gabriel, e bota ela no meio do Egito, no pátio de Potifera, aqueles que iam pegar como escravo Yosef, a esposa de Potifera. Por quê? Porque eles não tinham filhos. Ele era estéril. Não tinham filhos. E aí, então, eles, então vamos adotar ela. Adotaram essa Osnat como filha. Então, ela é filha do sacerdote de On, que seria o Potifera aqui. E cresce lá, Diná e tal. E ela tinha o amuleto lá, e ela sabia que ela pertencia a alguma coisa desse amuleto. Ela era hebreia, ela sabia mais ou menos disso. Depois vem Yosef para casa dela. Tem quem diga até que foi ela que falou pro Potifar não matar Yosef, sim prender, para salvar Yosef, não sei o que lá. Mas a gente fala que o Yosef era muito bonito, e todas as mulheres, depois que ele vai virar vice-rei, ele era muito bonito, que é essa agora que a gente está estudando. E todas as mulheres se penduravam nas marquises para olhar Yosef passando pela rua, que está escrito, Yosef passou pela terra do Egito. E todo mundo então olhava para Yosef e tal, e as mulheres botavam as melhores roupas, ornamentos, e maquiagem, e joias, e elas sacavam joias por Yosef, para ver se você vai pegar, pelo menos para devolver, e vai pelo menos olhar para mim, sabe? Igual aquela fã. E todo mundo queria Yosef. Todas as meninas do harém do faraó, todas as filhas dos ministros, todo mundo queria Yosef. Yosef era bonitão, o cara mais importante, inteligente, o cara, o famoso, o arte, o tudo. Ele era o cara. E Osnat também queria Yosef, porque ela era hebreia e ele é hebreu. Ela sabia por causa do amuleto que ela tem de família. Que o nome de Deus são coisas hebreias, ela sabia que ela veio dali. E aí então, num dia, o Yosef está passando e ela só está lá como mais 1 milhão de fãs lá. Ela fala, tenho só uma chance de conseguir e Yosef precisava casar com alguém naquela época, porque ele estava virando ministro, precisava ser casado, até para não é escravo e não é hebreu, e se ele casou com alguém importante. Ela falou, só tem uma chance então de conseguir a atenção dele. O que eu vou fazer? Eu vou tacar o meu amuleto de família, maior valor pessoal da minha vida, e eu vou... Pode ser que ele nem vai olhar e vai passar direto. E eu vou tacar na frente dele, assim como tinha outras meninas tacando suas joias e por aí vai. E Yosef não olhava para as meninas, olhava para o chão, porque não queria olhar para as meninas por causa do Yetzerará. A gente já viu o que ele fez com a esposa de Potifar, como ele fugiu, ele olhava para o chão, do nada eles no chão, pá! Yaakov, o nome do pai, escrito lá, o nome de Deus, em hebraico, que é uma língua que ninguém sabia ler, só ele. Ele, opa! Aí ele olha e fala, de quem é isso? Falo, meu. Aí ele entende que ela é a
sobrinha dele. Sobrinha? Isso, filho da irmã. Por parte de pai. E casa com ela. E a gente vai ver que o Osnat e o Yosef têm a mesma história. Os dois foram odiados pelo irmão, os dois foram jogados como escravos para o Egito, cresceram na mesma casa, no mundo totalmente não judaico, e mantiveram a identidade deles, e casaram e vão ter 2 filhos. Efraim e Manassé, que a gente vai ver no início da aula que vem. Então a gente vai ver que Yosef tinha tudo para se assimilar, aparentemente ele era todo assimilado, que ele não tem exatamente os méritos que tiraram os judeus do Egito, isso ele já não tem, e ele é o único odiado pela família, sozinho no Egito, importante, poderoso, com todo o poder para fazer o que bem entender no Egito, certo? E a gente viu então que Yosef por dentro e por fora são 2 coisas diferentes. Por fora ele é egípcio, por dentro ele é hebreu, e aqui claramente Yosef tem um jogo duplo. Está fazendo um jogo duplo, ele é hebreu ou hebreu? E essa é a pergunta que vai surgir. Yosef, ele é hebreu ou Yosef, ele é egípcio? No final das contas, a identidade dele é qual? A identidade dele é qual? Quando os irmãos forem lá, qual é a identidade verdadeira dele depois de 7 anos de fartura? Ele é hebreu ou ele é egípcio? E se ele é hebreu, por que ele está fazendo tudo o que ele está fazendo? Por que ele aconselhou o faraó? Por que ele se colocou nessa situação? Por que ele aceitou o cargo? Isso que ele está fazendo é em prol dos judeus, dos hebreus, ou em prol dos egípcios? Essa é uma pergunta. E 2, o que ele pretende da vida dele? O que ele pretende fazer com a vida dele? Ele pretende ser ministro do faraó e viver até o resto da vida no faraó, ou ele pretende encontrar a família? Ele acha que alguma vez ele tem que voltar para a terra dos Ivrim, como ele falou, a terra dos hebreus para Eretz Canaan, para Israel, onde está a família, ou ele acha que ele vai morrer e ficar para sempre no Egito? O que ele acha? O que ele quer da vida, certo? E 2, a sociedade odeia ele é hebreu. Será que só porque ele é importante, ele vai continuar intacto? E 2, e o que vai ser dos filhos dele? Vão continuar em identidade hebreia? Ou vão se assimilar para os egípcios? Então, ele tem muitos perigos nisso. De novo, ele está jogando um jogo muito perigoso. 1, ele não sabe o que vai ser dos filhos dele. Qual vai ser a identidade dos filhos dele? A ponto que a cova de morrer vai falar, quem são esses? São dos nossos ou deles? 2, ele depende exclusivamente das graças do monarca para sua própria sobrevivência e de sua descendência. Porque quem disse que geração seguinte vai morrer esse faraó, vai ser deposto e vai vir do aspecto político o adversário, né, desse faraó. E, esse é o Yosef, eu odeio o Yosef, então eu odeio os hebreus. E aí vai vir um faraó que não conheceu o Yosef, vai escravizar os descendentes do Yosef, ou o próprio Yosef. Então quer dizer que ele é muito frágil, porque ele não tem nenhuma segurança, ele só depende da graça do monarca, do governante. Se mudar o governante, ele tem que rezar muito para Deus. Ou seja, ele não depende de Deus, ele depende do governante. É o que a gente fala em Purim, né? Que a gente era escravos do Ahasveroz, e não escravo de Deus. Porque o que é Ahasveroz? Quem é o nosso rei? É Deus ou Ahasveroz? É Deus ou Bolsonaro? É Deus ou Trump? Depende do que eles falarem. Se eles quiserem, nossas mãos do Lula estão entregues ao destino e a pura sorte, a própria pura generosidade. Porque quando a população se voltar contra os judeus, não tem quem proteja. Hoje em dia tem Israel, um pouquinho diferente, mas Yosef. Então, o que vai ser das descendências? O que vai ser dele? O que vai ser da descendência dele? O que vai ser da sobrevivência da descendência dele no Egito? Certo? E 4, ele está fazendo isso por quê? Em nome de Deus? Em nome dos egípcios? Ele quer colaborar por onde ele está e somente isso? Ou ele quer alguma coisa a mais? Então, tudo isso a gente vai ver nos próximos capítulos.